Então, vamos lá. Então, Eu começo? Pode ser. 2, 3 e já. Uma animação, né, Tá. Oi, pessoal. Palavrão no ar. Oi, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Palavrão no ar. Guilherme Chibata, Cleusa Secato. Roda a vinheta, gordo. Fala, moçada, tudo bem com vocês? Cleuzinha, já fez alguma coisa assim que te deixou extremamente envergonhada e que foi parar nas redes sociais? Já fiz muitas, mas não nas redes sociais. Na vida todo mundo faz, pessoal. Você quer contar pra eles ou não? Não, não parece. Então tá bom. Gente, agora imagina se você tem, né, uma situação dessa e não é uma pessoa discreta como a Cleusa, né, mas é uma pessoa indiscreta como eu. Mentira, né? Mentira. Que eu me comporto. Não nem conseguisse ser parceira minha nunca, certo? A Cleusa é uma, né, uma Chibata pessoa... se comporta, se comporta. Então, bom, mas imagina que você tem uma situação dessa, sei lá, aquela festa que você, né, surtou. Perdeu a compostura. Perdeu a compostura. E isso foi parar em tudo que era lugar e agora todo mundo pode ver. A sua mãe, a sua tia, aquela... Foi parar no grupo da família do WhatsApp. Sabe como é que é? Essas coisas. E melhor, você tinha assim, né, 18 anos, agora você tem os seus 32, certo? E não queria que, por exemplo, durante uma entrevista de emprego essas imagens aparecessem, certo? Na entrevista ou entre os seus colegas. E aí, você tem direito ao esquecimento? Olha que coisa séria, né, Chibata? Olha que legal isso, né? Direito ao esquecimento. Esse é o papo de hoje aqui. E eu acho muito bacana porque é um dos direitos novos que se discute, né? Veja como o direito tem essa coisa dinâmica e vai, né, seguindo a nossa vida, seguindo as nossas pistas. Bom, Cleuzinha, conta essa história aqui e daqui a pouco eu volto pra dar mais uma puxada de orelha na galera. Você tá hoje? Não, hoje a gente tá aqui assim, Você fala assim, tá... se comporta, se comporta, tá? então tá. Olha só. Pessoal, tem novidades nas leis sobre, vamos dizer, direito digital, informações digitais nas leis da União Europeia. E isso aconteceu agora, recentemente, neste ano. E um dos problemas, ou um dos itens, dos pontos cruciais é justamente isso. O que a gente tem direito individualmente de apagar dessa memória coletiva que é o Google e o que a gente não tem direito, né? Porque vejam, é uma novidade usar as redes sociais ou ter a vida vasculhada e, enfim, numa ficha corrida num Google é uma novidade. É uma coisa da nossa geração. Da nossa geração, é daqui pra frente também. Pra frente. E o que acontece é que isso precisa ser construído como legislação, como possibilidade de construção de memória coletiva, mas também de apagamento daquilo que individualmente fere meus direitos ou prejudica de alguma forma a minha integridade atual. E aí a grande questão é, e aí, quem pode falar o que pode ou não pode, o que deve ou não deve pode ser ou não pode apagar. Certo? Se é uma questão, né, inteiramente individual, que não, né, não diz nada à sociedade, né, tudo bem, a gente até pensa num exemplo desse, certo? Fotos íntimas. Vamos pensar em dois exemplos, né? vai. Uma coisa assim, ó. Shiba, por exemplo, você deu o exemplo de subir na mesa, né, na festa da firma, tá? E daí perdeu a compostura totalmente, essas imagens estão no mundo, ok? Outra coisa é você se envolveu num acidente, provocou um acidente de carro, por exemplo, e sei lá, vitimou pessoas aí, né? Então vejam que são informações, gente, com características completamente diferentes, que envolvem uma coletividade diferente e que também envolvem repercussões e desdobramentos diferentes. Né? Uma coisa é, perdeu a compostura e aquilo pode ter um julgamento moral. Outra coisa é, você perdeu o controle, enfim, de alguma maneira, e gerou vítimas no acidente automobilístico. Sim, completamente diferente. Então, talvez essa equiparação, esse pensamento, esse equilíbrio tenha que ser feito. Sim, e a outra questão é quem é essa pessoa, né? Porque por mais que a gente apareça aqui no YouTube, né, nós somos pessoas públicas no sentido assim, né? Não temos cargos públicos, por exemplo. Não somos um político a quem se deva votar, né, e dar confiança. Então também dependendo de quem é essa pessoa, né, o interesse em saber o comportamento de um político é muito maior do que saber o meu comportamento. Como pessoa civil, individual, né? E aí entendo, gente, a gente só está levantando essa bola para que vocês pensem por quê? Porque como todo direito, vai ser sempre espinhoso e vai gerar muita discussão. Mas é muito legal de pensar nisso. Pensar nessa coisa, do direito ao esquecimento. O que é isso, né? Memória coletiva e direito ao esquecimento. É uma dicotomia boa. E falando em memória, né, que eu já ia falar isso porque ela lembra, certo? Falando em memória, a gente lembrou, foi a Cleusa que lembrou, né, do Funes, o Memorioso. O Memorioso. Que é um personagem do Borges, certo? O Jorge Luis Borges, do escritor argentino.
E nesse conto, um conto bem curtinho, vale a pena ler. É bem legal, porque é sobre um sujeito que não consegue esquecer as coisas. Ele fala, pô, eu queria essa memória, né? A primeira coisa que você fala assim, eu queria essa memória. Imagine, cara, fazer prova, fazer as coisas, né? E sempre lembrar de tudo. Gente, né, o esquecimento é uma benção. Né? Então você tem que lembrar, né, por exemplo, dos problemas que você teve, daquele namorado que você largou, ou que te largou, né, melhor dizendo, entre outros traumas. O tempo é uma benção. Né? É o tempo passando e nos aliviando da culpa. E promovendo um apagamento ou um amadurecimento que também acaba atenuando algumas coisas, né? Esses pensamentos que ficam tão fortes quando você está perto do acontecimento. E daí esse cara não consegue se distanciar. A saudade. A saudade. Né? O que seria esse sentimento de saudade tão grande que a gente sente às vezes de umas pessoas, e se você não tivesse o tempo para ir curando. Então, olha a importância do esquecimento. Olha que legal, cara. Eu adorei quando a Cleusa botou essa bola aqui para quicar. Eu falei assim, pô, não, esse vai ser um programa bacana, porque, né, no fundo parece uma questão somente jurídica, né, a frente parece uma questão somente jurídica, mas o fundo é filosófico, é humano, e vai falar da gente. E vai falar da gente, do nosso comportamento, da vida, de como ter muita memória pode ser um problema, e de como hoje a gente tem um Google que é um baita funes, né? Só que como a gente frisou, né, o Google não tem, né, tem memória, mas não é humano. Ou não seja, ele que sofre. Não sofre, né? Ele só lembra a gente quando a gente quer pesquisar. Então, o que a gente vai lembrar pro pessoal? Aqui a nossa conversa inicial, gente, é para vocês refletirem sobre essa dicotomia de memória e esquecimento. Sem clichê, gente, e sem culpabilizar o outro também. Como é que a gente faz para lidar com isso nessa novidade que é o Google armazenar tudo que a gente tem? Agora, uma coisa o pessoal não pode esquecer. Opa, de se verdade. inscrever. Memória. De se inscrever aqui. Também estamos no Instagram, tá aqui, e no Facebook também tá aqui. Um beijo para todo mundo. Boa Valeu, semana, gente. Até o próximo palavrão. Aí, a pronto. segunda sempre A vai segunda melhor. fica bem bonita. Claro, solta, né, velho?